Quem nunca prescreveu um corticoide que jogue a primeira pedra? Eu quero trazer nesse vídeo uma perspectiva diferente, eu quero trazer uma perspectiva de mercado. Eu estou falando de quantidade de prescrição mundial e quanto de dinheiro o mercado dos corticoides movimenta no mundo, né? Será que é um mercado que cresce? Eu faço essa pergunta no seguinte contexto. A gente tem um conhecimento que só cresce e melhora em relação às imunopatogêneses das doenças. Eu estou falando de um contexto em que temos novas classes e novos biológicos. Eu estou falando de opções terapêuticas como nós nunca tivemos e direcionada para esse conhecimento imunopatogênico que só cresce e só melhora. E eu estou falando dos corticoides. Será que no fim do ano a gente vai ter mais movimento? Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, como é que tá? Eu tô falando de um remédio que nasceu em 1935 como descoberta, em 1945, 48 mais ou menos, como o primeiro uso na artrite reumatoide, quase centenária, né? E se você quiser saber um pouquinho mais da história do corticoide, a gente fez lá um post no nosso blog. Meu nome é Fábio Francesconi, eu sou médico dermatologista e como dermatologista eu tenho inúmeras possibilidades de prescrição dos corticoides, inclusive por diferentes estratégias e diferentes vias. Fora da dermatologia, a gente tem indicação também com os corticoides psiquiátricos, os corticoides que diminuem edema, a gente tem os corticoides anti-inflamatórios, a gente tem os corticoides imunossupressores, a gente está falando de incontáveis doenças, incontáveis contextos, que eu não vou querer entrar em detalhes aqui, mas sem sombra de dúvida, é uma das medicações mais prescritas em todo o mundo. É barato, de fácil acesso e provavelmente esses são os dois principais motivos. E é uma medicação eficaz, né? Que a gente tem controle e sabe usar há muito tempo, né? Relembrando os efeitos anti-inflamatórios, imunossupressores, indução de apoptose, atuação em linfócito, efeitos metabólicos multissistêmicos, atua no comportamento. É uma medicação que ignora a membrana, que ignora receptor, vai direto do núcleo de todas as células. Então a gente tem uma eficácia que tem que ser contrabalanceada e considerada pela inespecificidade dos seus efeitos, que também vão levar a efeitos colaterais muito importantes, a maioria de vocês conhece. Agora, quando a gente fala de número, a gente está falando em 2022 de 5,05 bilhões de dólares, expectativa de 5,26 bilhões no fim do ano, um crescimento de 4%. E para 2027 a gente espera um crescimento de 6,3 bilhões. Só cresce. E vamos olhar só para a pandemia. Foi o corticoide que salvou inúmeras vidas de cara, veio antes de qualquer remédio, antes de qualquer vacina. A gente está falando de uma evidência que foi construída com dexametasona no tratamento de Covid, quando entra naquela fase inflamatória no quadro respiratório. Essa lição, ela traz uma questão, né? Se inflama, eu não sei do que se trata, corticoide está na área. Então, no cenário do Covid, estamos falando do uso de curto prazo, que não é isento de risco, mas pela experiência acumulada ao longo desses 80 anos, estamos falando de um excepcional custo-benefício. E quando a gente sai do uso de curto prazo, a gente está falando de medicação de longo prazo. Os corticoides vão se manter? Será que eles ainda estão lá presentes? Estou tirando aí o uso tópico, intralesional, aerosol e estou aqui focando no uso oral e uso venoso. E eu te respondo, ainda usamos bastante. E a gente precisa ficar de olho. A meta-análise com 28 estudos, 2.382 pacientes, a gente viu o seguinte, que o efeito adverso foi de 150 para cada 100 pacientes por ano, ou seja, em um ano, a cada 100 pacientes, todos vão apresentar efeito colateral e metade vai apresentar um segundo efeito colateral. Olha que estatística. Quando eu vejo essas estatísticas, eu lembro de inúmeros pacientes, né, que chegaram para mim na consulta com diprospan da vida ou algum desses que ele usa há vários anos. E aí tem dor nas costas por osteoporose. E eu não vou entrar aqui nos vários efeitos colaterais. Eu não quero entrar em detalhes dos efeitos colaterais. É um radar, né, que a gente tem que ficar. E aí você vai ter que prescrever um bifosfonado. Quero dizer que o efeito colateral é muito visto, é muito comum, só que ele é negligenciado e aumenta o custo do uso do corticoide. Não, detalhe? Não. Mas aí você tem os sintomas gástricos, aí você tem aumentando o custo com mais uma medicação para diminuir mais o efeito colateral. Infecções bacterianas, reativação de tuberculose, reativação de toxoplasmose, infecções virais com destaque para a família dos herpes. Então, de 12 a 13 pessoas desses 100, a gente está falando de 12,7% contra 8
de 10 do placebo, ou seja, a gente está aumentando o custo, além do risco, para o paciente. Não estou falando apenas de dose diária, estou falando de dose acumulada. E no caso de doses mais elevadas, essas infecções mais raras começam a aparecer de uma forma mais comum. Aquelas que são exclusivas dos imunodeficientes começam a aparecer as famosas infecções oportunísticas, aumenta o custo. No caso das novas aplicações transdérmica, medicações que são inativadas na pele e não têm uso sistêmico, novas formulações clínicas, novas tecnologias de aplicação, especificidade regional do uso do corticoide. Então eu estou trazendo aqui camadas que nem sempre estão de olho e no radar da gente. Grandes players do mercado que envolvem Pfizer, Novartis, Merck, Sanofi, Johnson & Johnson, GSK, AstraZeneca, Leo Pharma, Abbott, Bayer são exemplos de farmácias que trabalham com corticoide. Brasil, Austrália, China, França, Alemanha, Indonésia, Japão, Rússia, Coreia do Sul, Inglaterra, Estados Unidos estão no centro desses mercados de prescrição, que é segmentado por tipo de molécula, né? Que se é mais mineralocorticoide, se é mais glicocorticoide, segmentado por indicação, segmentado por usuário final. Sinceramente, não acho que a gente vai conseguir eliminar o corticoide da prescrição, nem reduzir tanto quanto a gente gostaria. O que eu acho e entendo é que a gente vai prescrever ainda bastante corticoide, mas o médico entender de imunopatogênese das doenças, conhecer as novas medicações que estão chegando no mercado. E aí eu estou falando de diversas ações, né? Ações do sistema imune, imunometabólicas e por aí vai, também não quero entrar nesse detalhe. Vai começar a deixar de ter a linha de raciocínio de que corticoide é mais barato e vai entender o custo total envolvido na prescrição. Ou seja, não é apenas o custo do remédio. Você está se preparando para usar cada vez melhor, de uma forma mais racional, os corticosteroides? Comenta aqui quando que você usa, por que você usa, se o corticoide sai ou não sai do mercado. Lembrando, se você quiser ficar por dentro e atualizado sobre o mundo da imunologia de uma forma descomplicada e prática para o uso da tua clínica, eu convido você para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, as notificações, convidar os amigos e, como sempre, convidar você para participar aqui do Pele Digital. Grande abraço e até o próximo vídeo.